começar do começo? Beleza, pessoas. Agora nós estamos gravando. Tá bom? Vamos lá, então. Tem alguém tentando participar aí, a Laila. Bom dia, Laila. Seja bem-vinda. Então, vocês se lembram que eu falei para vocês que o plano de negócios é sempre importante e interessante a gente contratar uma empresa para fazer isso? Agora entra um dos motivos maiores pelo qual eu disse aquilo, que é exatamente aqui na construção do cenário. Tá? Aqui na construção do cenário, olha o que ele fala para a gente, ó. Deixa eu ampliar um pouco mais isso aqui para vocês. Vamos chamar o Tiago. Tiagão, seja bem-vindo, irmão. Na construção do cenário, ele fala aqui, ó, que depois que a gente finalizou todos aqueles estudos lá do plano de negócio, agora é hora da gente variar e simular algumas situações aqui para a gente dar um choque naquele planejamento, entendeu? Para ver o quê? Se aquele nosso planejamento está realmente adequado. Então ele fala aqui para a gente, ó, prepare os cenários onde você obtenha resultados pessimistas, ou seja, queda nas vendas, aumento no custo, ou resultados otimistas, crescimento do faturamento, diminuição de despesas. Logicamente, no crescimento do faturamento, você vai vender mais, então aí você tem que planejar o quê? Ah, será que o meu capital de giro é suficiente? Eu já falei para vocês que eu tinha uma empresa aqui em Palmas que eu quebrei porque a minha empresa cresceu demais e eu não tinha recurso para bancar o crescimento dela, né? Então, assim, quando eu fiz aquela empresa, eu fiz ela com um plano de negócio empírico e não funcionou prioritariamente por conta disso, tá? Porque ela cresceu muito e eu deixei ela ir embora porque eu não tinha recurso para manter. Capital de giro fica pequeno, né, professor? Capital de giro pequeno, exatamente, Gustavo. Olha só, gente, presta atenção. Depois que eu faço isso, aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pensar ações para prevenir tanto o resultado pessimista demais quanto o positivo demais, né? E perceber, assim, o que é que pode acontecer além de tudo isso que eu já previ. A diminuição das vendas, o aumento no consumo. Quer ver uma coisa muito complicada que poucas pessoas preveem nos seus cenários? São problemas com os ambientes externos. Ah, professor, o que é isso? Por exemplo, a pandemia. Vocês já imaginaram que alguém pudesse prever uma pandemia? Os cientistas já previam. Sim, os cientistas previam, mas para um caso específico de um plano de negócios, seria mais difícil, né? Mas não é impossível. Então, aí, assim, a gente percebe que dentro de um projeto de risco, que é feito já com uma empresa em andamento... Professor, Oi? esses fatores externos poderiam ser também questões naturais, como chuvas, Sim. alagamentos. Sim. Quer ver uma coisa que eu sempre costumo... Quando eu trabalho gestão de projetos, a gente trabalha gestão de risco. E uma coisa que eu sempre falo para eles, gente, qual a possibilidade de um meteoro bater na Terra? Pergunto para vocês. Muito pequeno. Então, olha só, lá na nossa na gestão de risco, na gestão de risco, mais alto do que você ser atingido por um raio. Olha só, vamos voltar aqui, mas para um pensamento administrativo natural é um fator bem raro de acontecer também, tá, Pedro? Então, olha só, quando a gente trabalha gestão de risco, existe uma coisa chamada escala de Likert. Nessa escala de Likert, você vai mensurar... gente, daqui a pouco a gente entra nessa discussão aí. Foca aqui em mim, por favor. Na escala de Likert, você vai mensurar qual é a frequência e qual o impacto. Olha só, a frequência de um meteoro bater na Terra, ela é alta ou baixa, gente? Eu acho que é baixa. Baixa, um meteoro. Baixíssima. O raio é maior do que o meteoro. Muito baixa, certo? Agora, qual é o impacto disso na empresa? A Terra
Vamos aqui, gente, presta Depende. atenção aqui. Onde a empresa está. Não, se for um impacto, um meteoro gigante, por exemplo, né? A empresa acaba. Então, eu não tenho que pensar nisso. Então, assim, como é que eu pensaria? Então, ele é de baixa frequência e de alto risco, de alto impacto, correto? Ou seja, baixo risco e grande dano, em outras palavras. A mesma questão pandemia. Para um administrador ou para um consultor que vai trabalhar um plano de negócios, ele pensa recurso natural, exatamente, Leonardo. Aí eu preciso pensar em coisas desse tipo para minha empresa. Só que, por exemplo, dependendo do tipo do que for o impacto, nem a seguradora vai resolver também, né? Mas aí já é uma questão que a gente nem se calcula em termos de planejamento de negócios, tá? Mas voltando aqui, quando você faz alguma coisa dessa, quando você faz alguma coisa desse tipo, a gente precisa estar bem ligado com uma questão, gente. Olha só. Aquilo que eu falei para vocês, termos o nosso pensamento voltado para pessoas externas para fazerem. Porque eu vou estar cheio de quê? De paixão pela minha empresa. Então, os cenários pessimistas serão baixíssimos que eu aplicarei. Entendeu? Ah, não, a minha empresa ela é muito boa e não vai. Por exemplo, vamos aqui. Na construção do cenário é fundamental a gente considerar algumas possibilidades. Ó, nos primeiros meses as vendas serem menores do que aquilo que a gente previu. No início das atividades, ser um pouco mais demorado do que a gente programou, tá? Que as estratégias de marketing pode talvez não surtir o efeito que a gente espera, né? Necessidade de obter mais recurso financeiro do que aquilo que a gente planejou primeiramente, né? E possíveis reações dos concorrentes. Por exemplo, essa semana passada, aliás, eu vi um cara fazendo uma entrevista, ele falando sobre a questão de um restaurante, né? Ele criou um restaurante, e aí ele pegava e falou, pô, por que o meu restaurante tem menos pessoas do que aquele restaurante do outro lado da rua, porque o restaurante do outro lado da rua é mais sujo, é mais feio, não tem o atendimento que eu dou aqui para os meus clientes. E por que é que eu não tenho o mesmo atendimento, não tenho o mesmo quantitativo de clientes do que ele? Talvez porque a comida de lá seja melhor. Aí não, olha só o que o consultor falou para ele. Bom, você está falando que a sua comida é melhor, você está falando que seu restaurante é mais limpo, você está falando que seu atendimento é melhor. Não é isso? É. Mas com base em quê? Com base naquilo que você está vendo. Você não está olhando isso com o olhar do cliente. Preste atenção. O cliente aqui nesse local onde está o seu restaurante é de um pessoal simples. E o seu atendimento é muito requintado. Então, os clientes se sentem intimidados de vir no seu restaurante. Perceberam a sacada? O cara queria fazer uma coisa boa demais, mas aquele pessoal daquela região não entendia aquele boa demais como sendo para receber eles bem. Entendiam sim, como se falasse, lá é um lugar só de gente metidinha que a gente não cabe lá. Entenderam, gente? Então, assim, ele estava olhando com os olhos dele, não com os olhos do cliente. Então, é importante eu perceber muito isso, porque isso costuma dar um tiro no pé da gente aqui, ó, na questão da minha estratégia de marketing. Beleza? Então tá. Aí aqui ele vai me dar aqui como é que eu vou fazer tudo certinho, beleza? E quais seriam as possíveis ações corretivas para isso. Bacana, finalizamos nossa primeira etapa aqui, que é a construção de cenários. Agora vamos fazer aqui uma matriz fofa ou uma avaliação estratégica, tá? Na avaliação estratégica, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu já falei para vocês sobre a fofa. Sim ou não? Eu lembro. Falei no começo do semestre, eu escrevi no quadro. Me lembro direitinho. Eu também. Lembrou? Fizemos até nossa própria fofa. Exatamente, nós fizemos a nossa fofa aí. Exato, bem lembrado. Né? Olha só, ele é um instrumento de análise simples e muito valioso. Qual é o objetivo dele? A finalidade é tornar, o objetivo dele
é ver nossos pontos fortes e fracos e tornar a empresa mais eficiente e competitiva, é a finalidade, né? Fazendo o quê? Corrigindo as nossas deficiências. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é o que a gente já falou. Vamos fazer aqui uma fofa aqui rapidinho. Olha o que ele fala aqui, ó. Desculpa, gente. Esse aqui é um modelo, vamos dizer assim, hipotético, mas meio que padrão para alguns tipos de empresa. Vamos lá. Forças. Faça uso das forças. Essas são as características internas da empresa em que os donos que representam as vantagens competitivas sobre os seus concorrentes ou facilidades para atingir o objetivo que você propôs no início, tá? Ou seja, atingir o escopo do seu projeto, do seu plano. Exemplo, atendimento personalizado ao cliente, preço de venda competitivo, equipe treinada e motivada, localização estratégica da empresa. Isso é força, beleza? Vamos ver quais seriam as fraquezas. Aí, nas fraquezas, são fatores internos que vão colocar a empresa em situação de desvantagem em relação ao seu concorrente, né? Isso pode trazer o quê? Prejuízo na atuação do ramo que você escolheu. Então, primeiro exemplo, pouca qualificação dos funcionários, indisponibilidade de recursos financeiros, no caso, financeiro adequado, né, do tanto certo, falta de experiência no ramo, custo de manutenção dos seus equipamentos ou daquilo que você vai trabalhar elevado demais, entendeu? Agora vamos para as oportunidades. Olha, as oportunidades são aquelas situações que são positivas para a gente no ambiente externo, né? Que vai permitir o quê? A empresa alcançar seus objetivos e melhorar sua posição no mercado. Quer ver uma coisa? Uma oportunidade que teve com a pandemia? Me dizem aí, vocês. Com essa pandemia, gente, qual a empresa que teve oportunidade de crescimento com essa pandemia? Eu posso citar o serviço de internet e principalmente Serviço de internet, serviço de materiais de Não. construção. Materiais de construção para o seu material de professor. construção. Elionai, gente, só um minutinho, deixa eu só falar com a Elionai aqui. Elionai, a questão do materiais de construção foi uma questão assim, que pegou carona, tá? Mas ele não seria atingido diretamente pela questão da pandemia, como, por exemplo, a questão da própria internet. Porque se o pessoal realmente ficasse em casa, como foi previsto que deveria ter ficado, né? O que teria acontecido? Não haveria construção, né? Então, a questão do material didático não seria tão consumido como foi, não só material de construção, né? Mas um monte de coisa, de acabamento, de decoração. Por exemplo, eu fiz uma reforma aqui em casa nesse período, né? E aí, uma das pessoas que prestou serviço para mim foi trocar o vinil aqui da piscina. O cara virou para mim e falou que ele nunca tinha trabalhado tanto na vida dele desde 92 que ele está em Palmas. Olha só, com a pandemia, ele abriu 2 lojas a mais aqui. Interessante, né? Mas bacana. Vamos lá, Gustavo, você tinha falado e depois o Pedro Igor. Álcool em gel. Exatamente, a fabricação do álcool em gel. Não só álcool em gel, como todos os produtos de limpeza. E os deliveries também. Vamos usar a palavra sanitizantes para englobar tudo, né? As indústrias de sanitizantes que cresceram, o serviço de delivery aumentou, pelo que eu percebi, em torno de 45%. Olha como cresceu, hein? 45%. O exemplo sobre... Eu nunca pedi comida por delivery, mas na quarentena eu pedi várias vezes. Exatamente. Pedro Igor, você estava falando? Só falando a respeito das empresas de tecnologias, por exemplo, empresas de internet. Conforme mais você estava em casa, videoaulas e tudo, você necessitava de uma internet melhor. Então, essas empresas tiveram um lucro significativo. Juntamente com o que com o que eu havia relatado antes. O iFood, por exemplo. Tantas empresas que, por conta de estarem fechadas, necessitavam mudar o seu ambiente de trabalho para fornecer, o iFood lucrou muito. Sim, as empresas de delivery, né? E as empresas de tecnologia. As telefônicas, as telefonias cresceram
né? Os serviços de TV a cabo cresceu demais. Então, assim, tudo aquilo que é O negócio de voltado... streaming também, né? Aquele Sim, negócio de serviço de Netflix. streaming, então, nem te fala, né? Cresceu tanto ao ponto de dar uma cutucada no Google para ele propor uma restrição nos armazenamentos até de fotos agora, vocês viram essa, né? As fotos gravadas no Google Drive serão excluídas se você não colocá-las no lugar certo. Vocês já receberam aí, quem tem Gmail, recebeu esse e-mail já? Sim, Eu vi a que notícia. dá As Pois é. fotos do Google Fotos não vão ser ilimitadas como eram antes. Exatamente. Ela vai te dar um limite, né? Então, assim, ela só vai continuar ilimitada para os assinantes dos produtos deles. Né? Por exemplo, eu assino o ou para Google quem tem o One. celular da Google. Eu tenho o Google One, né? No Google One ele já vai continuar mantendo para mim as fotos ilimitadas, né? Mas vai limitar o meu armazenamento no meu Drive, que eu compro dele 100 GB, manter dentro dos 100 GB, né? Porque antes a gente achava que era impossível você armazenar tantos dados. Hoje você percebe que é muito fácil, né? Você armazenar tudo isso. Então, assim, não é estranho a gente ficar pensando sobre essa questão, não. Tá, gente? Então, aí, olha só. Vamos lá. Alguém tem mais alguma opinião de alguma empresa que cresceu? Moletom também, que o povo usa muito. Moletom? Porque tá em casa. Geralmente, aí fica... Aqui em Palmas não, mas em locais Também, frios. professor. Como é que é? Empresas de alimento cresceram muito. Sim. Principalmente o ramo de alimentação, para delivery, né? Vou dar um exemplo. Minha irmã em Goiânia abriu um restaurante especializado em feijoada, tá? Olha que doideira. E aí ela trabalha só venda via delivery. Ela só está trabalhando de quinta a domingo. Cara, ela tá vendendo pra caramba. Ela trabalha como autônoma e presta serviço em algumas empresas, né? Ela teve que sair das empresas na quinta e na sexta porque ela não estava conseguindo conciliar o trabalho dela na empresa com a do restaurantezinho dela, né? Então, assim, ela abriu em casa, ela mesma faz em casa e tá se dando bem. Então, assim, é bacana isso. Beleza? Só vamos voltar aqui, então, para a gente finalizar essa parte aqui. Vamos lá. A gente já falou das oportunidades, né? Aí, assim, pelo exemplo que ele fala para a gente aqui, olha só, nessas oportunidades aqui, a existência de linha de financiamento, pouco concorrente na região, aumento da demanda, disponibilidade de bons imóveis para locação, né? Agora, o que seria a ameaça? Olha só, são situações externas nas quais a gente tem pouco controle e que colocam a empresa diante de dificuldade, né? E que pode ocasionar o quê? Perca do mercado, redução de lucratividade. E aí ele cita alguns exemplos para a gente. Por exemplo, impostos elevados, exigências legais muito rigorosas, existência de poucos fornecedores, tá? Ou seja, existência de poucos fornecedores, não, somente poucos fornecedores, né? Escassez de mão de obra, ou seja, mão de obra qualificada, insegurança e violência na região, né? Isso tudo é ameaça, beleza? Aí ele traz aqui pra gente, olha, no quadro, na hora de praticar, reúna as pessoas envolvidas diretamente na montagem do empreendimento, busque identificar os fatores internos da empresa e do mercado que possam impactar sua atividade futura, identificando forças, fraquezas, ameaças e oportunidade. Aí, ele manda a gente ficar de olho em essas duas coisas aqui. Vamos prestar atenção? Ó, na análise do ambiente externo, ou seja, na oportunidade e ameaça, existe a chamada faca de dois gumes. O que é isso?
é aquela situação que, ao mesmo tempo, ela é oportunidade e ameaça. Espera aí, mas como é que pode ser oportunidade e ameaça ao mesmo tempo? Ele dá um exemplo para a gente. Olha, o crescimento do setor onde você atua pode representar tanto uma oportunidade, porque aumentou as vendas, né? Como uma ameaça, porque pode fazer o quê? Facilitar a entrada de novos concorrentes. Entenderam? Porque assim, não vamos nós pensarmos que somente nós tivemos aquela maravilhosa ideia de montar aquele negócio. Não. A gente precisa parar e pensar que nós não estamos sozinhos no mundo. Então, o que vai fazer a diferença no nosso empreendimento não é o empreendimento em si, não é o produto, mas o que você está agregando a ele. Prestem atenção nisso que eu estou falando para vocês, tá? Existe uma frase que até hoje eu concordo muito com ela, que é a seguinte. Pode falar. Oi. Peço perdão por incomodá-lo, porém. E se eu for detentor, e se somente eu for detentor dos recursos para realizar determinado empreendimento, por exemplo? Não, aí você não tem concorrente, né? Neste caso, só você tem o recurso. Exato. Aí não tem concorrente, aí não é uma faca de dois gumes. A faca de dois gumes é quando eu tenho, por exemplo, vamos citar um exemplo clássico, né? Tô no lucro no Tocantins, era a única empresa de delivery que se destacava, correto? Sim ou não, gente? Correto. Não era só ela que se destacava? 2 anos atrás era. Então, aí o que aconteceu? Como o serviço cresceu, veio Uber Eats, veio James, veio iFood e mais alguns que estão por aí, que fazem, vamos dizer assim, as entregas de determinados lugares específicos. Entenderam, pessoal? Então aí ele continua, olha só. Bom, perdi a linha de raciocínio que eu ia falar, mas beleza, vamos lá. Se a gente for honesto e objetivo para elaborar essa análise, ou seja, não sendo nem pessimista e nem otimista em excesso, a gente pode focar na realidade e aí você pode ver que talvez as coisas não sejam como a gente gostaria que fosse, tá? Então, olha só, o ideal é que você registre sempre uma ideia por linha e faça uma avaliação mais, assim, isso logicamente, vai ficar mais fácil para a gente fazer a avaliação. Ah, mas como é que é isso, professor? É desse jeito aqui, ó, que ele citou aqui, ó. Imposto elevado, vírgula, exigência legal rigorosa. Por quê? Preste atenção aqui. Para me fazer, se eu tenho imposto elevado, será que é a mesma coisa de exigência legal rigorosa? Não, né? Quer ver uma coisa aqui? Escassez de mão de obra qualificada. É uma ameaça. Escassez de mão de obra é outra ameaça. Porque se eu só tenho escassez de mão de obra não qualificada, tá fácil resolver. Eu qualifico a mão de obra local. Mas e se eu não tenho a mão de obra, como é que eu vou fazer? Entendeu? Aqui, insegurança e violência na região. Ah, eu tenho insegurança só insegurança. Eu acho que vão roubar meu estabelecimento. Eu coloco um guarda no meu estabelecimento. Agora, como é que eu vou resolver, por exemplo, o problema da região? Não está nas minhas mãos. Entenderam, pessoal? Então, aqui é melhor eu separar para que eu possa trabalhar isso de uma forma mais simplificada e sintetizada. Ok, pessoal? Porém, professor, se tiver insegurança, violência na própria região, e você resolver somente do seu estabelecimento, as pessoas, por exemplo, poderão não poder comprar pelo anseio de que, caso elas fossem para a rua, poderiam ser assaltadas. Exatamente. Ou uma consequência, por exemplo. Exatamente isso. Exatamente. Mas se eu colocar, por exemplo, insegurança e violência na região juntos, eu vou ter problema. Como é que eu vou resolver isso? Agora, por exemplo, se a insegurança é uma coisa, insegurança de quê?
Ah, eu tenho insegurança porque vem pessoal de outros locais e assaltam só o meu restaurante, ou assaltam os locais onde tem muita movimentação. Eu coloco segurança privada, acabou o problema. Agora, quando é violência na região, aí eu não consigo resolver. Entenderam? Beleza, pessoal? Beleza. Bacana. Gente, olha só. Depois que eu finalizo essa avaliação estratégica aqui, eu consigo ver com muita facilidade, tá? Se o meu plano de negócios vai alcançar o objetivo que eu quero que ele alcance ou não, tá? Quando eu junto todas as informações que nós construímos no decorrer dessas pesquisas todas que a gente citou, a gente vai alcançar esse objetivo. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Acho que sim. Pessoal? Acho que sim, professor. Tranquilo. Sim. Ótimo. Então tá bom. Tudo certo, tudo certo. Beleza, pessoal. Oi, Thiago. E o Nubank? O Nubank ele cresceu, não cresceu? O Nubank, Aham. muito bem observado, Thiagão. Cresceu sim, brother. Nubank cresceu pra caramba. Agora, eu pergunto, por que é que o Nubank cresceu? Você sabe que é Nubank, né, gente? Todo mundo aí? Sim. Eu acho que é porque para fazer a conta de meio virtual, não precisa ir até a instituição bancária. Exatamente. Isso também se deve em parte do Exatamente. auxílio, né, professor? Todas essas empresas que cresceram, pode dizer que elas cresceram por conta do auxílio? Ou não? Algumas sim, Elionai. Algumas empresas sim, outras não. Mas o Nubank ele já vinha numa crescente, porque é o seguinte, aí vem assim, você pega, por exemplo, quem é a faixa de pessoas que usam o Nubank? Qual a faixa etária? Quando você começa a perceber, os usuários do Nubank são quem? São mais a classe, os de idade média para baixo. Entendeu? Por quê? Porque ele é um banco exclusivamente tecnológico, ele não tem um espaço físico. Ele tem, mas ele não tem um espaço físico de atendimento, né? Correto? Então, se o fato da gente trabalhar todas as transações online, por exemplo, meu pai tem dificuldade de usar o aparelho celular, né? Se ele tem dificuldade de usar um aparelho celular, será que ele vai conseguir entrar em contato com uma agência bancária dessa forma? Não, né? Muito provavelmente não. Então, assim, Nubank cresceu por quê? Porque o índice tecnológico cresceu também. Então, as pessoas querem utilizar o quê? Querem utilizar mais a parte virtual, a parte de relação humana está meio fragilizada, vamos dizer assim. Certo? E também nas transferências você não paga taxa. Agora com o Pix também você não paga, né? Isso aí já. Sim. Agora é para todos, né? Esse. Mas o Nubank realmente, Thiago, foi um dos um dos precursores desse movimento aí, tá? Então, se você perceber, olha só, para nós, usuários, tem ficado mais fácil algumas coisas, tá? Beleza, pessoas? Beleza. Então tá bom, gente. Ô, Gustavo, seu violão tá fácil aí, velho? Dá uma palhinha para nós Não, aí. Tá não? tá lá no guarda-roupa. Rapaz, você não consegue pegar ele lá em 2 minutinhos e tocar uma música pra nós finalizar a nossa aula, não, velho? Dá uma palhinha para nós aí. Ué, vai lá. Pega pra nós aí, Daniel.
Daniel também toca? Tô. Ô, Daniel, então manda ver aí, irmão. Até agora só sobrou pro Thiago. Cadê o Daniel? Sumiu? Ah, Daniel. Bora aí, irmão. Sem cordita não tem como, professor. Ah. Pedro Igor, o dinheiro não poderia ser suplantado não pelo Nubank, tá? Nubank é uma instituição bem séria e nenhuma instituição que não fosse séria seria aprovada pelo Banco Central para a operação financeira. Beleza? Então Pra isso você aí ter uma pode ideia, ficar, o Nubank, ele pode é o ficar maior tranquilo. ele é o maior banco virtual fora da Ásia. Presente não só no Exatamente. Brasil, como na América Latina também, em alguns países. Né? Professor, aqui em casa, só o meu irmão ele achou esse banco, né? E em 2018 ele começou a usar. E até hoje ele usa. Ele fala que é o melhor banco que você pode usar, entendeu? Melhor. Sim, E sim, aí, Thiago. e aqui em casa, todo mundo agora tem Nubank. Todo mundo. Menos eu, né? Ainda não tenho, mas todo mundo. Tem minha mãe, Mas meu você sabe irmão, que você já meu pode pai. ter também, né, Thiago? Eu sei. Mas por enquanto, não Não tem precisa. necessidade, né? Tá certo, tá certo. Exatamente, gente. É exatamente isso, sabe? O que acontece? Nubank ele saiu de um patamar onde era só um banquinho de jovem e hoje está abrindo o mercado, está abrindo os olhos da galera aí, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu também tenho Nubank, tenho conta no Nubank. Tá? Então, olha só. Pessoas, eu quero agradecer vocês por essa parceria no decorrer desse ano, de 2020. Espero que Deus possa estar abençoando vocês poderosa e grandiosamente, tá? Em todos os passos, todos os caminhos de vocês. Espero que vocês cresçam enquanto pessoas, cresçam enquanto profissionais, cresçam enquanto futuros de pais e mães de família. Espero que vocês cresçam e façam a diferença nesse nosso mundo, tá? Façam uma diferença positiva. E onde vocês estiverem ali, possa ter tranquilidade, possa ter paz, possa ter luz. Tá bom? Sejam Ok, luz, professor. Muito obrigado, professor. sejam luz onde vocês estiverem. Vocês têm esse potencial para isso. Tá bom? E toda vez que vocês tiverem dúvida do que vocês vão fazer, se é certo ou se é errado, fecha os olhos e fala com Deus: Senhor, esse caminho é o certo ou esse caminho é o errado? O que eu tenho que fazer? Confia e entrega que Deus vai direcionar vocês para o caminho certo. Valeu, pessoas. Valeu, professor. Tenha um bom dia aí. Obrigado. Beijo no coração de Tchau, vocês, até Valeu, mais. professor. Obrigado, Bom dia. professor. Até ano Ó, que Até vem. ano que vem. Vocês têm meu Tchau, contato. professor. Foi continuem me uma ótima escrevendo. última aula. Valeu, Bom gente. dia. Um beijão no coração. Tchau. Tchau. Boas férias. Você vai ficar com a gente ano que vem?